Alguma vez se perguntou por que é que de repente parece que toda a gente está a falar sobre o fim dos tempos? Não é apenas mais um alarme falso. Alguma vez se perguntou por que é que de repente parece que toda a gente está a falar sobre o fim dos tempos? Não é apenas mais um alarme falso. Desta vez, algo diferente está a acontecer. Longe dos holofotes do sensacionalismo. A sério, vamos mergulhar nas areias movediças da profecia e descobrir por que é que precisamente agora, em 2026, estudiosos e acadêmicos estão a revisitar textos antigos com um novo olhar. As mudanças geopolíticas globais, os avanços tecnológicos alucinantes e os padrões climáticos imprevisíveis não são apenas notícias de telejornal. Eles estão a atuar como um catalisador, forçando os especialistas a questionar. Será que interpretamos tudo mal até agora? Há um consenso acadêmico emergente de que muitos dos sinais dos tempos foram mal compreendidos pelas gerações passadas. Ideias populares, como o dispensacionalismo e as teorias de um arrebatamento pré-tribulação, que dominaram o pensamento de muitos, estão agora sob um escrutínio acadêmico intenso. A pergunta que se coloca é: o que é que eles viram de errado que nós estamos a começar a ver agora? Para entendermos este novo cenário, precisamos de desvendar as diferentes formas de interpretar o fim dos tempos, as chamadas estruturas escatológicas. Pense nisto não como uma aula de teologia aborrecida, mas como diferentes lentes para ver o futuro. Por exemplo, o amilenismo e o pós-milenismo estão a ganhar imensa força. Estas visões sugerem que muitas profecias são simbólicas e espirituais. A ideia de que o reino de Deus não é um evento futuro, mas algo que já está a acontecer, a crescer e a influenciar o mundo aqui e agora. Ressoa profundamente com muitos estudiosos contemporâneos. Eles veem o avanço da justiça e da bondade no mundo como o próprio cumprimento da profecia. Depois, temos o premilenismo histórico. Esta é a visão mais tradicional de um retorno futuro de Cristo para reinar na Terra, e tem um apelo duradouro. No entanto, os acadêmicos de hoje não a estão a descartar, mas a avaliá-la à luz das tendências globais. Como é que um antigo texto sobre um reino futuro se relaciona com as nossas complexas sociedades modernas? A resposta pode surpreendê-lo. E, talvez, o mais desafiador de todos seja o ressurgimento do preterismo. Esta corrente argumenta que muitas, se não a maioria, das profecias do fim dos tempos já se cumpriram no passado, principalmente em torno da destruição de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo. Esta perspectiva abala completamente as narrativas comuns sobre o Apocalipse, sugerindo que estamos à espera de um futuro que, na verdade, já pode ter acontecido. O epicentro deste debate acadêmico está, como sempre, nos livros de Daniel e Apocalipse. São textos notoriamente difíceis, mas novas perspectivas estão a surgir. Peguemos na famosa profecia das 70 semanas de Daniel. Durante séculos, foi usada para criar cronogramas detalhados do fim do mundo. Mas hoje, novas análises linguísticas e históricas estão a desafiar essas interpretações literais. Os estudiosos sugerem que talvez estivéssemos tão focados em fazer as contas que perdemos a mensagem teológica principal de Daniel sobre a soberania de Deus, sobre os impérios humanos. E o que dizer do livro do Apocalipse? A eterna luta entre o simbolismo e o literalismo está a dar lugar a abordagens muito mais subtis. Figuras como a besta Babilônia e o milênio não são vistas apenas como entidades literais futuras, mas como símbolos poderosos que representam sistemas de opressão e poder corrupto que existiram ao longo de toda a história humana, incluindo no nosso tempo. A ideia de que o Apocalipse não é um roteiro cronológico, um passo para o fim, está a tornar-se central. Em vez disso, os acadêmicos estão a lê-lo como uma narrativa teológica com múltiplas camadas. Uma espécie de drama cósmico que revela verdades sobre Deus, o mal e a redenção que se aplicam a qualquer época. Não se trata de prever o quando, mas de entender o porquê. Mas talvez a mudança mais significativa seja a forma como os estudiosos
estão a conectar estes textos antigos com as nossas realidades modernas e urgentes. A profecia bíblica não está a ser vista como uma forma de escapar do mundo, mas como um chamado para nos envolvermos nele. Os temas escatológicos estão a ser ligados diretamente a questões de justiça social. Quando os profetas falavam sobre o julgamento das nações, eles denunciavam a opressão dos pobres e a corrupção dos poderosos. Hoje, os acadêmicos perguntam: como é que essa mensagem se aplica à desigualdade econômica gritante, aos conflitos globais e à nossa responsabilidade na gestão ambiental do planeta? A profecia, nesta nova ótica, torna-se um poderoso apelo à ação. Claro, a questão sobre o papel de Israel na profecia do fim dos tempos continua a ser um ponto central, mas as perspectivas estão a evoluir. Em vez de uma única visão monolítica, os acadêmicos estão a examinar o seu significado à luz da complexa dinâmica geopolítica atual, reconhecendo as múltiplas vozes e interpretações dentro do próprio judaísmo e cristianismo. Não há uma resposta simples. E essa honestidade acadêmica é refrescante. E não podemos ignorar a tecnologia. Inteligência artificial, vigilância global, redes de comunicação instantâneas. Será que estas realidades modernas ecoam antigas advertências proféticas? Muitos textos falam de sistemas de controlo e de uma capacidade de vigilância a nível mundial. Os estudiosos não estão a dizer que a imposto automóvel é a marca da besta, mas estão a explorar os paralelos de forma séria, questionando as implicações éticas e espirituais da tecnologia que estamos a criar. Estamos a construir, sem querer, estruturas que se assemelham aos sistemas opressivos, sobre os quais os profetas nos avisaram há milênios? Então, com toda esta incerteza e reavaliação, como é que podemos encontrar clareza e conforto? O conselho que emerge do mundo acadêmico é unânime. Vá para além do alarmismo. A mensagem central da profecia bíblica, segundo eles, não é de medo, mas de esperança, resiliência e fé prática. Trata-se de viver de forma significativa e justa em tempos incertos. O desafio é aprender a discernir a verdadeira análise acadêmica das previsões sensacionalistas que apenas procuram cliques e seguidores. A melhor ferramenta para isso é a educação. É procurar fontes credíveis e estar disposto a lidar com a complexidade, em vez de procurar respostas fáceis. No final de contas, o propósito último da profecia pode não ser o de nos dar um calendário detalhado do fim. Talvez o seu propósito sempre tenha sido a transformação espiritual. É um chamado para vivermos com fidelidade, compaixão e coragem, independentemente dos cronogramas específicos do fim dos tempos. É um convite para participarmos na obra de Deus no mundo, aqui e agora, construindo um futuro melhor, em vez de apenas esperarmos passivamente pelo fim. Esta perspectiva não elimina a esperança num futuro glorioso, mas enraiza essa esperança na nossa vida diária, dando-lhe um propósito e um significado incríveis. Obrigado por ter embarcado nesta jornada conosco. O estudo da profecia é um campo fascinante e em constante evolução. Se gostou desta análise aprofundada, não se esqueça de deixar o seu like, subscrever o canal e ativar as notificações para não perder os nossos próximos vídeos. Gostaríamos muito de saber a sua opinião nos comentários. Até próxima.